Para tudo agora que chegou o momento mais emocionante do Oshinoko. Depois de milhares de teorias terem saído, a história de lá pra cá, né, veio se desenvolvendo de uma forma absurda. E agora chegou o momento em que o Aqua revelou pra Ruby o passado deles. Os dois sabem exatamente quem eles foram na vida passada. O capítulo 123 que saiu agora foi o ápice total, né, 122 e 123, uma coisa que todo mundo tava esperando. E eu vou te falar que pode até rolar casamento nessa parada aí. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? O que tá rolando agora em cima disso tudo? Vem comigo que eu vou te explicar direitinho isso aí. Vamos destrinchar todos os detalhes aqui e trazer detalhe por detalhe pra você. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, o Oshinoko começou estralando, meu parceiro. O negócio ficou sinistro agora no mangá. A gente sabe que o anime veio em abril desse ano e já chegou quebrando tudo. Rapidinho se tornou um dos animes mais populares dos últimos tempos, tá? Foi só da temporada não. Foi um anime que eu acompanhei de perto, vi o lançamento, vi polêmica, vi muitos mistérios que foram envolvidos durante essa história. Pois bem, depois de rolar todo aquele fuzuê lá com o Aqua, querer revelar a verdade sobre a história da Ai, fazer aquele filme, né, pra poder contar sobre o pai dele nessa história e tudo mais, a gente viu que ele e a Ruby não estavam num momento muito bom. Na verdade, a relação deles meio que tinha sido cortada. A Ruby cortou a relação, ficou bolada com a Aqua, falou que não era mais irmã dele e é isso aí. Logo depois disso, a Kana decidiu desistir de ser uma idol. Então ela foi contar isso tudo pra Ruby, que até, pô, é compreensível, porque ela anunciou que ia deixar oficialmente, né, de fazer parte do Bicomate, porque, cara, ela queria se dedicar à sua carreira de atriz, que embora esteja meio apagada agora, durante bastante tempo era o que ela realmente queria, tá ligado? Desde o início dessa história, ela não queria ser uma idol, ela só fez isso basicamente porque, já que ela tava tendo muitos poucos trabalhos e tal, e o Aqua pediu pra ela fazer isso também. Acabou que ela até se destacou bastante, mas a Ruby ficou feliz pela sua amiga, decidindo fazer isso tudo por si mesma, e desejou o melhor pra Kana daí. Então, mais tarde, a Ruby acabou encontrando o Gotanda e ele perguntou se ela já tinha se acertado ali, né, se reconciliado com o Aqua, o que ela disse que ela não iria nem perdoar o que ele fez, porque ele era a pior pessoa do mundo e blá blá blá, falou pra caramba e decidiu revelar a verdade sem a permissão da própria Ruby com relação à mãe dela. Acabou que por causa disso, a Ruby começou a criar uma fantasia em si mesma, que a gente inclusive já viu na própria Ai no passado, falando que todo mundo era mentiroso. Pois é, cara, isso aí foi um dos motivos, inclusive, do Gotanda querer que a Ruby fosse a protagonista do filme representando a Ai. Quem seria melhor pra representar a Ai do que a própria filha da Ai, né? Já que a verdadeira personalidade da Ai, que era aquela personalidade mais sombria, tava muito parecida com o que a Ruby tava demonstrando agora. Só que aí tivemos um problema. A produtora do filme, na verdade, pediu a Frill como protagonista. Acabou que as duas que estavam sendo cotadas foram deixadas de lado, né? Não iam ser as estrelas da parada. Nem a Ruby, nem a Akane vão pra essa parada. Só que assim, no caso da Frill, ela não ia pegar esse papel, ela decidiu fazer uma audiência privada entre elas três para decidir quem levaria o papel. E as que perdessem renunciariam. E adivinha só o tema dessa audiência aí? Mentiras, cara. Elas teriam que contar as mentiras de uma forma que parecessem verdade. E aí foi quando a ficha começou a cair. Porque a Ruby começou a ver que essa vida dela era uma mentira pura. Ela estava atuando desde que ela nasceu, porque ela não era de verdade a Ruby, mas sim a Sarina. Nesse ponto, ela começou a falar como se ela fosse a Sarina mesmo, contando da mãe dela, que abandonou ela, da família dela, que não queria mais saber dela. E a gente comentou isso também num outro vídeo. Ela também completa que basicamente todas as pessoas que ela ama sofrem uma desgraça e acabam morrendo, sei lá, ou vivendo uma vida ruim, como no caso da própria Ai, do Dr. Gorou. Isso aí a gente sabe que são os sentimentos internos. E cara, não é nada mentira, nada do que ela tava falando ali era uma mentira. Ela tava meio que desabafando pras amigas sem elas saberem. E inclusive ela falou que queria morrer por conta disso tudo, né? O problema é que a Akane conseguia copiar perfeitamente a Ai. Então ela começou a dar os passos dela lá e acha que seria mais adequado, inclusive, porque ela tava, pô, sabendo perfeitamente tudo sobre a Ai. Ela estudou a Ai. Só que, cara, a Ruby é filha da Ai, cara. Quem que seria melhor pra saber da Ai do que a própria filha? O negócio ficou tenso lá, o clima ficou pesado, esquentou, começou a discussão, só que acabou que a Frill e a Akane decidiram largar tudo e a Ruby ganhou. E foi aí que surgiu o assunto do Aqua. Acontece que elas descobriram no meio da conversa que o Aqua estava fazendo isso de revelar tudo pela sua vingança, não por simplesmente ganhar dinheiro, porque a Ruby no início estava acreditando que o Aqua só queria ganhar dinheiro às custas da história que a Ai escondeu tanto. Aliás, a Ai não, todos esconderam durante esse tempo.
mas na verdade era muito mais do que isso. Foi aí que ela percebeu o verdadeiro motivo do porquê que o Aqua estava fazendo isso. E a Ruby se sentiu até incomodada, principalmente pelo fato dela também querer se vingar do seu pai. Logo depois disso, a gente vê toda a história da Sarina na vida passada, que eu também já expliquei aqui no outro vídeo, mas não custa a gente relembrar. Basicamente, a Sarina viveu uma vida muito ruim desde que ela era criança, né? Ela ficou lá internada no hospital, só que a mãe dela foi diminuindo o número de visitas. Chegou um momento até que a Sarina perguntou pra mãe se ela amava ela, tá ligado? E a mãe respondeu, claro que amava, né? Uma das últimas visitas que ela teve até a Sarina. O lance aqui é que a Sarina queria acreditar nisso, mas era meio difícil, né? Com o tempo ela começou a ficar mais debilitada, só que aí ela não desistiu, basicamente, e encontrou quem? A Idol, que mudou a vida dela dali pra frente. Ela começou a sentir o amor que vinha da Ai. Óbvio que o que ela sentia era aquele amor mentira, né? O amor. Todo mundo agora já sabe essa verdade. Mas era melhor do que ela simplesmente acreditar que a mãe dela, amava ela, sendo que a mãe dela tinha abandonado ela lá. E aí é que nós começamos a entender mais a história que rolou nos capítulos atuais. Porque nesse momento foi quando ela conheceu o Gorô, que começou a ter um grande carinho pela Sarina. Acontece que, tipo assim, ele já visitava os pacientes que tinham poucas visitas no hospital pra trocar ideia. Só que, cara, ele tinha realmente um carinho especial pela Sarina, eles sempre estavam lá, os dois sempre conversavam sobre muitas coisas. Lógico que a principal coisa que eles falavam era sobre a Ai, inclusive por isso que o Gorô ficou, mano, fanático pela Ai também. Tanto que a Sarina chegou ao ponto de dar o chaveiro da Ai, que ela tanto gostava pro Gorô. E teve até um momento em que a Sarina disse pro Gorô que se ela tivesse uma nova vida, ela seria uma idol, queria ser uma idol, né? O que o Gorô respondeu pra ela que ele não deixaria isso acontecer, porque o mundo do entretenimento não era um lugar de mil maravilhas, e ele queria proteger a Sarina disso aí. Ela até disse que amava ele na hora, e chegaram até a fazer uma promessinha ali de casamento, mas sem mesmo que fosse algo brincando, tá ligado? Só que aí, voltando agora pro presente, a gente vê que a Ruby tentou visitar a sua família, ver a mãe dela da vida passada, né? Ela foi lá na casa dos seus pais pra tentar falar a verdade pra eles. Só que quando ela chegou lá, ela deu de cara com outros filhos que eles já tinham. Eles estavam muito felizes e ao mesmo tempo não davam nem indícios da existência da Sarina, tá ligado? Os filhos talvez nem soubessem que eles tivessem uma irmã antes. Então a Ruby caiu na real e começou a chorar muito, 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 muito. Ela meio que entendeu tudo o que estava acontecendo e aí o Aqua encontrou ela. Bom, assim que ele ouviu ela gritar de novo, basicamente ela tava lá falando, né, que todos ao redor dela sofriam pra caramba, perguntando a Deus por que ele reencarnou ela, enquanto ela tava chorando, inclusive, vendo aquele chaveiro da Ai que ela tinha achado no corpo do Gorô morto. Dessa forma, cara, ela se perguntava por que ela virou uma idol. Então, vendo uma forma desesperada que ela tava, o Aqua foi lá, abraçou ela pelas costas, dizendo pra ela se acalmar, pra ela respirar fundo. A Ruby, então, ignorou totalmente o Aqua e perguntou onde é que tá o script dela, porque ela precisava continuar praticando para poder representar a Ai. No caso, ela tava tentando fugir disso tudo. O Aqua até falou pra ela que, cara, esquece isso aí, mano, tem que descansar um pouco, relaxar um pouco, mas ela continuou ignorando ele, a ponto de que ela empurrou o Aqua, dizendo que não precisava da ajuda dele pra nada. E ela revelou nessa hora que, cara, ela se tornou o que se tornou para poder achar quem matou a sua mãe e quem matou o doutor, para poder se vingar dessa pessoa, fazer com que ela, mano, sonhasse nem ter existido, tá ligado? E era o que importava para ela agora. O Aqua, ouvindo tudo isso, ele permaneceu lá, ele ficou lá atordoado, porque realmente doía ver a Ruby do jeito que tava. Então, ele simplesmente parou, né, e falou pra ela não pensar nisso, porque ficar preso na vingança e viver assim só vai levar ela à própria miséria. O Aqua chegou inclusive a implorar pra Ruby pra ela viver a sua vida sem pensar na vingança. A verdade é que essas palavras também soaram pra ele mesmo, tá ligado? Era como se ele estivesse falando consigo mesmo ali. Assim, finalmente a Ruby respondeu, dizendo que ele não tinha que falar pra ela o que ela tinha que fazer ou deixar de fazer, porque simplesmente ela poderia agir como ela realmente quisesse, tá ligado? Ele não podia ficar agindo como se fosse o irmão mais velho pra ela. Agora, dizendo pra ele, inclusive, que o Aqua não representava mais uma família, que ela considerava uma família, né? Mencionando que eles eram apenas dois estranhos. Porque eles foram duas pessoas que vieram de lugares diferentes, reencarnados apenas no mesmo lugar. No final das contas, ele era apenas um desconhecido e não sabia nada sobre ela. E aí é que a parada começou, né? Porque ele sabe. Nessa hora foi quando o Aqua disse que ele entende o lado dela, tudo que ela tá passando. Ele não vai forçar a Ruby a simplesmente chamar ele de irmão, fazer coisas que ela não quer fazer. No caso, falar que ele tem o mesmo sangue que ela, porque ela ainda se via na vida passada. Só que nesse momento, ele também disse pra ela ouvir o que ele tem a dizer, porque agora não seria um pedido do Aqua. E foi aí que ele chamou a Ruby de Sarina, cara.
Pô, mano, segura a emoção, calma, segura essa emoção que ainda tem mais. Obviamente, a Ruby ficou muito surpresa com o fato dele saber o nome da vida passada dela, por quê, né? Só que antes que pudesse perguntar alguma coisa sobre isso, a gente vê o Aqua continuando falando, né? Ele falou pra ela que ela sempre quis ser uma idol e agora ela era capaz de viver livremente como sempre quis, se vestir com roupas fofas, além de cantar músicas lindas e finalmente recebeu o apoio de todo mundo. Ela desejou sempre estar num grande palco, fazendo todo mundo feliz, ouvindo e vendo o seu show, e agora ela pode cumprir aqueles sonhos que ela teve na vida passada. E aí é que nós vemos o Aqua se prendendo muito no próprio passado, né? Ele olhava pra Ruby e via nela a sombra da Sareena. Inclusive, ele sempre sentiu muito por não ter feito muito mais por ela, por não ter conseguido fazer alguma coisa diferente por ela no passado. E aí foi que a Ruby chegou perto do Aqua muito confusa com isso tudo e começou a questionar ele sobre como ele sabia disso tudo do hospital e como ele sabia o nome verdadeiro dela na vida passada. Daí bateu aquele estalo na mente e ela perguntou se ele era o doutor. Quando ela chegou a perguntar isso pra ele, o Aqua não falou nada de imediato, ele só virou o rosto. Só que no momento seguinte ele mostrou o chaveiro pra ela. E aí é que nós vemos um momento incrível, onde a Sareena e o Gorou se reencontraram. Mesmo sendo o Aqua e a Ruby falando um com o outro, né? A cena mostrada no mangá era como se fosse a alma dos dois, como se eles tivessem um reencontro incrível. Assim, a Ruby começou a sair correndo, abraçou o Aqua, e numa das cenas, mano, se tornou uma das cenas mais lindas, mais esperadas da história toda de Oshinoko. Cara, foi muito legal ver isso acontecer, porque a reação dos dois foi incrível. O Aqua até quebrou aquele gelo que ele tinha, né, no coração dele durante toda a história, simplesmente abriu o coração. Ele mostrou os seus sentimentos pela primeira vez na história pra ela. A Ruby começou a dizer que tudo aquilo, todo aquele tempo, o doutor tava ali. A pessoa que ela mais admirava, que ela mais amava, tava do lado dela esse tempo todo e ela não tinha percebido. Ela perguntou por que o Aqua não tinha dito isso antes. E o Aqua respondeu que, pô, ele não tinha feito isso porque ele não tinha 100% de certeza se era claramente ela que era a Sareena. Ele não queria ficar desiludido com a ideia de que a Ruby não era a Sareena. Obviamente que ela ficou um pouco bolada com ele, gritou com ele, chamando ele de idiota, mencionando que ela, inclusive, tentou nomear o grupo de Bicomate não só pela mãe, mas para tentar encontrar o médico também. Ou seja, para que ele pudesse alcançar ela e ver ela, mencionando que ela sempre estava procurando por ele na multidão. Cada vez que ela ia no evento, ela procurava por ele. Além disso, ela tentou o seu melhor em cada uma das apresentações, porque tinha a esperança de que ele conseguisse enxergar ela de longe. Além de mencionar que ela estava sempre preocupada, que ele tivesse esquecido da Ai, esquecido do Bicomate, e que no final das contas, ele realmente nunca poderia encontrá-la. Cara, ela até falou que mesmo quando ela entrou em contato com o hospital, eles disseram que o médico simplesmente tinha desaparecido. Daí foi quando ela descobriu, ou seja, percebeu o terrível destino que o médico tinha acabado de sofrer, que ele morreu horrivelmente. Algo que fez o Aqua se desculpar com ela, dizendo que realmente ele não queria fazer ela se lembrar desses momentos ruins. O que faz todo sentido na história, porque pensa só, a Ruby não começou a querer se vingar do pai junto com o Aqua, que foi basicamente depois da morte da mãe. Ela começou depois que achou o corpo do Gorou, cara. Então, ela amava mais o Gorou do que a própria Ai. Ela começou com isso tudo depois que descobriu o final terrível dele, porque claramente era a pessoa que mais importava pra Ruby. E assim, esse tempo todo ele foi, é e sempre será o médico, o cara mais importante pra ela. Bom, depois disso aí, a Ruby começou a dizer que ela confiava muito no Aqua inicialmente, só que depois dele ter vendido os segredos da sua mãe, ela realmente pensou que não tinha uma única pessoa no mundo em que ela poderia depositar sua confiança. Só que o Aqua pegou ela pelos ombros e disse pra Ruby toda a razão por ele ter feito isso tudo, que foi justamente pra sua vingança. Por isso ele revelou tudo pra todo mundo, e que isso, de certa forma, era pra proteger a Kana também, porque protegendo a Kana, automaticamente ele ia estar protegendo quem? O grupo da Bicomate, o que ele tinha falado no passado, que ele ia sempre proteger a irmã. E aí é que o Aqua fez a coisa certa a se fazer. Embora no final a Ruby acabou desconfiando dele. Só que ok, depois disso tudo aí, de falar sobre isso, nós vemos como a Ruby continuou chorando, dizendo que ela tinha feito muitas coisas terríveis e disse muitas mentiras. Isso só pra se aliviar todo o ressentimento que ela tinha, que teve pela perda da sua mãe e do médico. Só que toda vez que ela fazia isso, o coração dela doía, além de também começar a sentir o estômago dela dando uma revirada aí. Ou seja, cada mentira que ela contava, ela sentia como se ela tivesse se
movendo, indo para um caminho totalmente diferente do que ela queria ir. Só que o Aqua disse a ela, acariciando a cabeça dela, mencionando que ela e a Ai são pessoas totalmente diferentes, cara. Então a Ruby não precisa perseguir o fantasma da Ai, o fantasma da mãe dela. A partir de agora, ela tem que viver a sua própria vida, dizendo que ela não tem que mentir dessa forma aí. Voltando então para abraçar a Ruby, que começou a chorar pra caramba, desesperadamente de novo. E ela também disse que foi muito doloroso fazer isso tudo, esse caminho que ela teve pra chegar onde ela tá, já que uma idol não é uma coisa tão divertida como ela pensou que seria tudo lá no início, tá ligado? Ela viu que não era assim porque ela queria muito ser como a Ai, e ela sempre sonhou isso desde a vida passada. Só que o problema é que, pra isso tudo, ela tinha que mentir, ela tinha que fingir sorrisos quando ela não queria fingir, justamente pra ser igual a sua mãe. Só que o coração da Ruby, cara, era o mesmo daquela pequena garotinha que viveu a vida no hospital. E o Aqua disse pra ela então a mesma coisa que ele tinha dito naquela época. E ele protegeria ela custe o que custar. Ele protegeria aquela garotinha de olhos brilhantes, que tinha um sonho gigantesco por uma vida incrível. Mesmo sentindo muitas dores no hospital, ela ainda era capaz de sonhar. Então ele disse que a Ruby agora brilhava mais do que a própria Ai já brilhou um dia. E isso até fez, mano, o olho de estrela da Ruby ficar brilhando muito mais forte, mostrando que as palavras do Aqua eram muito importantes pra ela nesse momento. E no caso, inclusive, ela perdeu as estrelas negras que ela tava no olho, né? Voltou com a estrela num olho só. Só que as coisas não pararam por aí, não. Vamos direto, então, pra aquela Deus Corvo que voltou a aparecer aí, tá ligado? Ela parece estar muito interessada no momento dos dois irmãos. O lance é que, agora que a Ruby recuperou a compostura, a garota Corvo acreditava que o filme seria gravado como planejado. E essa garota aí disse, com isso tudo, que ela conseguiria voar mais alto. Depois disso tudo aí, a Ruby foi pro banheiro, né? Foi lavar o rosto, porque já tinha chorado pra caramba e tal. E aí é que nós vemos a cena dela falando consigo mesmo no espelho depois, quando ela fosse sair lá. Tipo, quem diria que o irmão dela fosse o doutor esse tempo todo? Só que aí ela lembra exatamente de uma promessa que a gente já falou nesse vídeo aqui e que eles fizeram quando estavam na outra vida, aonde o Gorou falou que se casaria com a Sarina quando ela tivesse 16 anos. Pois bem, tá aí. Agora a Ruby tem 16 anos. E aí é que nós abrimos a porta, mano, pra várias teorias que foram criadas durante essa história dos dois irmãos terminarem juntos. Até porque pros outros, tudo bem, isso aí soaria muito estranho, logicamente. Mas, cara, a Ruby não vê o Aqua como o Aqua, né, como o irmão dela. Ela vê ele como o Gorou, isso já ficou mais do que provado. E o mesmo acontece ao contrário. O Aqua não vê a Ruby como Ruby, ele vê ela como a Sarina. A gente já tinha muitos indícios de que a Sarina era apaixonada pelo Gorou na vida passada, principalmente porque ela não tinha contato com várias outras pessoas, com ninguém que desse tanta atenção quanto o Gorou dava pra ela. E, cara, dá pra dizer que ele também criou um afeto por ela. Não tô dizendo com relação a amor e tal, mas sim pelo fato de, tipo assim, a história do Gorou também é muito parecida. Ele viveu uma vida solitária, né, assim como ela viveu, e isso prendia muito ele a Sarina. Então daqui pra frente só nos resta saber como que isso vai terminar. Só que ainda tem muita história pra rolar, cara. Pelo que eu já vi, o mangá vai ser publicado até o capítulo 200 mais ou menos, e a gente ainda tá no 123, então tem chão à beça pra acontecer. Bom, o que quer que seja, eu tô hypado pra caramba pra esses novos capítulos que vão ser lançados logo logo, então vamos ficar de olho aí, não dá pra deixar passar não. E me diz aí você agora, o que você acha que vai acontecer a partir daqui? Será a Aqua vai casar com a Ruby ou não? Ou será que rola alguma reviravolta aí nesse meio? Você tá ansioso pra essa continuação? Conta aí pra mim nos comentários, cara. E por fim, toca no botãozinho ou aqui do lado ou embaixo pra você se inscrever no canal e manda bala no sininho também, cara. Ativa esse sininho, só basta 2 cliques e você já tá preparado pra receber o melhor do mundo otaku. Informação fresquinha pra você na palma da sua mão. Qualquer notícia, qualquer história nova, eu sempre trago aqui pra vocês e deixo vocês super informados. E essa daqui é uma das que eu tô mais empolgado pra se falar, principalmente esses 2 últimos capítulos aí que, cara, explosão de mente total. Tamo junto sempre, família. Se você quiser acompanhar, vem com a gente que você não vai se arrepender, hein? Aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo no coração e até mais. Valeu!